Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Rodrigo Moura. Este aqui é o segundo vídeo de um tema que vamos assim dizer que é bastante discutido, que você vê muitas vezes este tema falando em fóruns, em redes sociais, que é a programação orientada a objetos. No vídeo anterior, falei sobre a importância do bom entendimento dos princípios fundamentais da programação orientada a objetos. Acabei colocando em pauta também que cerca de 40 a 60% dos desenvolvedores possui algum tipo de gap no entendimento da programação orientada a objetos. Bom, acabei colocando até mesmo o meu ponto de vista, porque em alguns, em alguns fóruns, né, na internet que eu andei pesquisando para gravar esses vídeos, o número é um pouco maior do que 40 a 60%. Recebi né, alguns feedbacks, né, porque eu acabei falando sobre essa porcentagem, mas que deixando claro aqui o que eu falei, é, isso são pesquisas, são fontes, né, de insights confiáveis, tá? E, e os números são maiores até do que eu mencionei no vídeo anterior. Mas mesmo assim, espero que você possa tirar o máximo proveito. Neste vídeo falarei sobre um dos pilares da programação orientada a objetos, que é a herança. Tá? Como ela pode ser, falarei assim, como ela pode ser benéfica e ao mesmo tempo ela pode ser um dos grandes males da programação orientada a objetos. Se você ficou curioso, então assista esse vídeo. Então, para começar, aqui temos a classe pessoa. E o que é uma classe? Uma classe, ela é um objeto, né? A classe pessoa, ela possui estados e comportamento. A classe pessoa, ela poderia ter N comportamentos, desde que ela fizesse sentido, fizesse menção à própria classe. Isso é um assunto bastante discutido em Solid, que é o princípio da responsabilidade única. Mas isso iremos abordar em vídeos futuros. Por ora, o que precisamos constatar é que uma classe é a representação de um objeto do mundo real, onde essa classe possui propriedades e comportamentos definidos. A menos que fuja muito à regra, como já havia mencionado no vídeo anterior, algumas classes podem ter a ausência de estados ou comportamentos, mas é sempre importante olhar com atenção para ver se essas classes deveriam estar assim ou não. A classe pessoa possui o método calcular idade e vai ser utilizada mais para frente, onde abordaremos o conceito da herança. Mas o que é herança? Herança é um objeto herdar de outro, é depender de outro. Então, vamos olhar aqui a classe funcionário. A classe funcionário, ela herda de pessoa. Mas por que esse pensamento herdar de pessoa? Porque um funcionário precisa ser uma pessoa, porque ele é uma pessoa. Então, o conceito de herança aplica-se para superclasse e subclasse. A superclasse é a pessoa e a subclasse o funcionário. A superclasse é a pessoa porque tudo deriva de pessoa. Um funcionário, um cliente, um aluno, um professor, todos eles são pessoas. Todos herdam os comportamentos da pessoa. Ou seja, se na classe pessoa temos o método calcular idade, será possível calcular a idade de qualquer pessoa,
seja ela da classe funcionário, cliente, aluno ou professor, porque ela possui o comportamento que seria o método calcular a idade, porque ela possui a property data de nascimento. Ela possui um estado que informa que a data de nascimento é dada. Então, este seria o princípio básico da herança. Bom, se formos observar a classe processo, temos um método chamado execução. Deixa eu printar. Temos um método chamado execução, onde ela cria um novo funcionário. Aqui está gerando implementação. Falaremos disso também nos conceitos de Solid em vídeos futuros. Mas por hora estamos fazendo a implementação de funcionário, onde eu estou populando os estados nome, data de nascimento e data de admissão e de registro. Se vocês observarem, o nome e a data de nascimento, elas são propriedades da classe pessoa, ou seja, eu estou inserindo o novo funcionário e eu pego como herança as propriedades de pessoa. Então, podemos entender que a questão da herança é para quando você precisar de classe base que ofereça comportamentos e estados que sejam reaproveitados por outras classes que dependam dela, que venham a herdar essa classe. Um conceito muito simples, mas a herança é um dos grandes males da programação orientada a objetos. Não estou dizendo que a herança é uma coisa errada. A herança faz parte dos princípios fundamentais da programação orientada a objetos. Para que fique um pouquinho mais claro o que eu quero dizer, se existir alguma falha na modelagem, na forma de herdar, você terá problemas. A herança é justa e ela não é ruim quando ela é bem justificada, quando existe realmente uma clara dependência de um objeto para outro. Existe também um motivo muito grande para um objeto herdar de outro, que é a reusabilidade, onde entraremos com o conceito de polimorfismo e encapsulamento nas próximas aulas. Então, apresentando o princípio da herança, é um princípio válido, é um pilar da programação orientada a objetos, porém, devemos ter muito cuidado ao escolher realizar uma herança. Na próxima aula, iremos falar sobre um pilar da programação orientada a objetos, que é a abstração. Então, fique ligado. Abraço.